após a morte, infelizmente, da nossa colega, inclusive do mesmo cargo da escrivã Rafaela Drummond, realmente foi um divisor de águas para a gente na Polícia Civil. É claro que nós sabemos que nas instituições policiais isso ocorre há muitos anos, sempre. É um ambiente eminentemente machista, inclusive, mas ocorre porque as pessoas que estão no cargo de direção, elas não compreendem o papel delas nas instituições. Então, o meio de querer algo, de obrigar, às vezes, o servidor que está lá, a servidora, a fazer o trabalho, é tentar coagir. E, muitas vezes, quem está praticando assédio moral, é tão comum para ele a ação, ou para ela, que ele nem sabe que está praticando essa ação contra o servidor ou a servidora. Eu quero dizer aqui, antes de dar continuidade à minha fala, deputado, a primeira gravação que o senhor Aldair passou, ela é, infelizmente, uma policial civil, e ela chegou até a gente, sim. Eu conversei com ela, e o sindicato tomou providências que chegam ao nosso alcance. Mas a gente não consegue ir passar da esfera do sindicato para poder obrigar que os chefes tomem providências. Mas nós notificamos, nós oficiamos a chefia de polícia, a corregedoria, o processo dela está parado, ela ainda está pedindo providência e ela não consegue ter um resultado. E essa policial, eu não posso afirmar que ela sofreu isso, mas todo o relato dela dá a entender, leva-se, entende-se que está em apuração que ela tenha sofrido, em tese, um estupro dentro da própria instituição por um servidor de outra carreira. Então, isso é inadmissível acontecer em qualquer instituição. E sabe por que isso acontece muito, no meu entendimento? É que a Rafaela, infelizmente, a nossa colega, faleceu, autoextermínio. E sabe o que aconteceu com os algozes, né, com as pessoas que, em tese, praticaram assédio contra ela? Nada. Nada. Então, quem está vivo, aí vai pensar assim, olha, se a Rafaela foi uma comoção nacional, não aconteceu praticamente nada, a gente tem medo de denunciar, porque nós vamos sofrer perseguições. Leleco, você sabe quantas audiências públicas eu já participei aqui sobre assédio moral e sexual na polícia? Eu acredito que seja umas 4. Sim. E todas as mulheres e homens, maioria as mulheres, que denunciam aqui, elas sofrem o famoso assédio de segunda ordem, inclusive está no projeto da Bia. É aquele assédio que, quando você denuncia, para você ter, ao invés de você ter aquele respiro e falar, nossa, a nossa instituição vai apurar. Não, você sofre mais punição ainda. Aí você é perseguido, você tem não sei quantas sindicâncias na sua ficha que você tem que administrar com todos os problemas que você passa, que você está passando pelo assédio. O assédio moral, ele é gravíssimo. Eu faço até uma comparação com a violência psicológica na violência doméstica. Por quê? Porque a pessoa, ela vai ao fundo do poço dentro do trabalho. Ela não tem onde recorrer, porque o próprio chefe dela a assedia, ou a chefe. E quando ela vai ter que recorrer aos outros superiores, talvez o superior que está assediando, ou muitas vezes, é colega do que vai apurar. Leleco, nós, do Sindicato dos Escrivães, nós fizemos um ofício imenso para a chefia de polícia, e uma das coisas que nós solicitamos foi o seguinte: olha, gestão da polícia, nós precisamos que tenha uma delegacia especializada em apuração ao assédio moral dentro da corregedoria de polícia. Por quê? Porque, para apurar homicídio, nós temos o quê? A DHPP. Para apurar o crime de tráfico, nós temos o quê? O DENARC. Agora, o assédio moral mata tanto quanto. E olha que a própria polícia. A nossa resposta, sabe qual foi? Negativa.
negativa e com uma justificativa extremamente supérflua. Então, Leleco, nós podemos até passar o ofício para você, se quiser, nós podemos até passar todos os nossos ofícios que nós fizemos para tomar providência com referência a essa escrivã que o seu Aldair falou aí, porque essa menina, ela chorou comigo no telefone da mesma forma. E sabe qual é o meu coração quando eu ouço isso? Eu falei, o que eu vou fazer? Porque quando a gente aciona a chefia da polícia, que deveria tomar providência, e a corregedoria, sabe o que a gente tem de resposta? Nenhuma. E não adianta falar que a Rafaela Drummond, seu Adair, entrou doente para a polícia, que é mentira. Porque nós temos o teste psicológico, todo mundo entra ação. E se ela estava passando algum problema na vida dela pessoal, qualquer trabalho dentro do... Qualquer assédio que ela sofre dentro da instituição potencializa ao máximo tudo que ela está sofrendo na vida pessoal. É muita covardia o que fazem com a gente na instituição. E sabe o que eu falo mais ainda? Eu falo que nós temos o crime de assédio sexual previsto no Código Penal, mas a pena é fraca. Sabe qual é o nosso problema maior, inclusive no Brasil? Nós temos diversas leis. Leis para tratar da violência doméstica, lei de assédio sexual, importunação sexual, várias leis. E isso nós temos que ter mesmo, os legisladores fazem isso. Mas a gente precisa de aplicar a pena. Porque se no assédio moral nós temos hoje a Lei 116 de 2011, nós temos hoje a Lei Rafaela Drummond, que eu tenho orgulho de falar, que eu cheguei no professor Cleito e falei com ele, professor, nós precisamos de uma lei para a Rafaela. E ele fala isso. E está lá a lei que está dentro do nosso Estatuto de Minas Gerais. Mas será, Leleco, que ela está sendo colocada em prática? Será que a lei de 116 está sendo colocada em prática? Se os assediadores estão assediando facilmente hoje, se a própria gestão da polícia não toma providência, vocês acham mesmo que eles têm medo de assediar? Então, a aplicação da lei tem que ser olhada, tem que ser vista e com rigor. Porque não adianta ter lei se ainda tem policiais, homens e mulheres morrendo. E só para finalizar minha fala, porque quando é esse tipo de tema, eu fico tão indignada, porque a gente está lutando tanto, não só desde a época da Rafaela, mas a gente aumentou ainda mais nossa luta, e nosso sindicato, se não for um dos que mais luta na polícia, é o que mais tem essa pauta, essa bandeira. Só que muitas vezes as pessoas não olham para a gente. Quem tem que olhar e tomar providência não toma. Corregedoria, chefia. Então a gente quer que todas, Leleco, que todas as apurações de assédio moral, que é em âmbito administrativo, sejam tratadas aqui em Belo Horizonte. Para o assediador lá no interior, porque Minas Gerais é muito grande, lá no interior, o assediador não fique ao lado do assediado. O assediador não seja feita uma apuração parcial, tem que ser imparcial. E o número de resoluções que nós temos de casos de assédio moral, aqui, se não tiver nenhum, é quase nenhum. E assédio sexual, pior ainda. Então, gente, esse é um relato de uma escrivã de polícia de quase 18 anos, aliás, 18 anos de polícia, desde 2016 no sindicato, sindicalista, e nós estamos aqui o tempo todo na Assembleia pedindo aos deputados que estão, sim, ao nosso lado, principalmente os deputados do Bloco do Bloco e Luta. Do Bloco, exatamente, Democracia de luta. E o Sargento Rodrigues também, que eu não posso deixar de falar dele. Então, a gente precisa, disso, Leleca, a gente precisa intensificar a nossa luta, não só intensificar. A gente precisa piorar a pena e a aplicação da pena de todos esses crimes e também criminalizar o assédio moral. E aí, gente, e não deixar de lutar, principalmente. A gente precisa continuar lutando e tendo força para lutar. Viu, Leleca? Então, eu peço aqui, se você puder intermediar junto à chefia de polícia, para que responda todos os nossos ofícios, e a corregedoria também, nós vamos agradecer muito. Muito obrigada. Obrigado, Aline.